Bom dia! Hoje são 6 de setembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Instituto Benjamin Constant, localizado no Rio de Janeiro, capital. O cargo assistente de alunos. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que elaborou as questões foi a AOCP. Veja a questão aí. Vamos lá, vamos entender isso aí. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente. E aí as opções, as alternativas, melhor dizendo, não é? A, B, C, D, E. O que a questão quer? Ela quer que você escolha apenas uma alternativa em que o texto não contenha erros de língua portuguesa, esteja correto, principalmente no tocante à crase. Então vou dar a você 1 minuto para resolver a questão. Depois voltarei. Vamos lá. Muito bem, gente. Então vamos resolver isso aqui. Vamos procurar a única alternativa em que o texto esteja correto gramaticalmente. E aqui, principalmente no tocante à crase. Vamos lá. Alternativa A. A combinação de vidro e concreto armado é comum a praticamente toda a obra de Niemeyer. Você vê aí crase antes de praticamente, antes do advérbio praticamente. É comum a praticamente aí com crase. Aí está o erro de língua portuguesa. Não existe essa crase aí. Para que haja crase é preciso a preposição a mais o artigo feminino a. Esse aí é apenas a preposição exigida pelo verbo comum. Comum a quê? Comum a quê? A combinação de vidro e concreto armado é comum. Comum a quê? Então, preposição a. Só que o advérbio aí não aceita artigo feminino o a. Veja aí, o advérbio praticamente não aceita ao lado dele aí um artigo feminino, nem masculino, entendeu? Então aí é apenas comum a praticamente toda a obra de Niemeyer, sem crase aí. Comum a praticamente, sem crase. Aí está o erro com crase. Na letra B de bola. No ano passado, Niemeyer falou a vários estudantes de arquitetura. Você vê aí crase antes da palavra vários. Pronome indefinido, vários.
pronomes indefinidos não aceitam também o artigo a. Você diz, vários homens chegaram. Você não diz, há vários homens chegaram. Vários não aceita o artigo feminino a. Se não aceita o artigo feminino a, vários, então eu não posso ter crase antes. O a é apenas a preposição. Então o correto seria, no ano passado, Niemeyer falou a vários, há aí apenas a preposição a, sem essa crase que está aí. Falou a vários estudantes de arquitetura. Então a alternativa B também está errada. Alternativa C. Em Belo Horizonte, fomos a uma igreja projetada por Niemeyer. Em Belo Horizonte, onde mora a internauta Ângela Oliveira. Aí, mais um erro de língua portuguesa. E em relação à crase. Essa crase aí, antes de um pronome, ou melhor dizendo aí, no caso, uma igreja, antes de um artigo definido. Artigo definido uma. O artigo definido uma não aceita a vogal A. Você diz, uma moça chegou aqui. Você não diz, a uma moça chegou aqui. O artigo indefinido uma, que está aí, não aceita o artigo a. Se não aceita o artigo a, não posso ter crase. Esse aí é apenas a preposição a, exigida pelo verbo ir. Fomos. Fomos. Fomos aonde? Fomos aonde? Fomos a quê? Então, fomos, verbo ir, exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Então, aí é apenas a preposição a. Não há essa crase aí. Porque uma, artigo indefinido uma, não aceita o artigo a. Logo, não há crase. O correto aí, sem crase. Em Belo Horizonte, fomos a uma igreja projetada por Niemeyer. Sem crase. Então, a alternativa C está com erro também. Alternativa D de dado. Niemeyer sempre procurava integrar suas construções à paisagem local. Niemeyer sempre procurava integrar suas construções à paisagem local. Aí, o texto está limpo, sem erros de língua portuguesa. Essa crase aí está colocada corretamente. Suas construções, a que? A paisagem local. Procurava integrar o que? Suas construções. A que? A paisagem local. Então você vê que essa crase aí está colocada corretamente. A palavra aí que vem depois do a, craseado, paisagem. Palavra feminina. Aceita o artigo a. Você diz a paisagem. Aceita o artigo a. E aí eu tenho a preposição também aí exigida pelo verbo integrar. Procurava integrar o que? Suas construções. A que? A paisagem local. Entendeu? Então aí eu tenho a preposição a. E também o artigo feminino a. Logo, a mais a é igual a crase. Até agora, a opção, a alternativa D é a correta. Até agora, D de dado. A alternativa é, Darcy Ribeiro chegou a atribuir ao arquiteto o título de único gênio do Brasil. Aqui mais um erro de língua portuguesa. Está aí em relação à crase. Antes de atribuir, você tem aí o a com crase. Aí está o erro. Aí é apenas a preposição a, exigida pelo verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Então aí o correto seria, Darcy Ribeiro chegou a atribuir esse a apenas a preposição, sem essa crase aí. Chegou a atribuir ao arquiteto o título de único gênio do Brasil.
Por que aí não há crase? Porque, veja, depois do a craseado, você tem o verbo atribuir. Verbo não aceita artigo a. Verbo aí, qualquer verbo não aceita o artigo a. Logo, antes de verbo, não existe crase. Apenas o a preposição, exigida pelo verbo chegar. Chegou a atribuir, sem crase. Mais um vídeo e muito obrigado.